Hoje é dia 9 de julho, quinta-feira. Vamos orar para começarmos a nossa aula e agradecer as bênçãos da semana. Feche os seus olhinhos e ore com a prof. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela semana, pelos seus cuidados. Abençoe a nossa aulinha, nos proteja e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com religião. Vocês estão gostando das histórias da prof. Andressa? Ela é muito boa, não é mesmo? Hoje ela vai falar para vocês sobre a regra do perdão. Você vai lá no portal, vai acessar a historinha, pode ser agora, você pode pausar aqui a tela e ir lá dar uma olhadinha na história. Ou você pode fazer as outras atividades até o final e depois deixa por último a historinha da prof. Andressa. Você que escolhe, tá bom? Agora nós vamos começar a nossa aula de ciências. Pegue o seu livro na página 126 e vamos fazer a atividade número 3. Nós já estudamos aqui de que as plantas precisam para viver, não é mesmo? Então, a plantinha precisa do solo, que é a terra, a plantinha precisa de água para sobreviver, a plantinha precisa do ar, não é mesmo? E a plantinha precisa de luz, luz solar. Então, aqui no exercício número 3, você teria que observar as imagens e explicar o que poderia ter acontecido em cada caso. Neste caso aqui, faltou a água para a planta. Em consequência disso, ela murchou. Olha ali, a plantinha está murcha. Neste outro caso aqui, faltou luz para a plantinha. Ela pode estar no escuro, olha lá, ela está no escuro. E a planta não está crescendo, ela precisa de luz para sobreviver. Sem luz, a plantinha morre. Sem água, também. E sem a terra, também. Tem que ter todos esses elementos, que é o solo, a água, a luz. Sem estes elementos, a plantinha não sobrevive, certo? Agora vire a página e vamos para a página 127. Na página 127, nós estudamos também que as plantinhas, elas produzem o seu próprio alimento, não é mesmo? Então, olha lá, aqui, relembrando, as plantas só precisam de água, ar e luz para produzir o próprio alimento. O prof está falando para a menina. E aqui, então, se eu fosse uma plantinha, na hora da fome era só ficar ao sol, respirar e beber um pouco de água? Pergunta ela para o seu professor. E o professor diz para ela: é isso mesmo, você entendeu. Então, aqui, revisando, o processo por meio do qual as plantinhas produzem o seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. A plantinha ela usa então apenas a água, o ar e a luz, que é conhecido como a fotossíntese, certo? Aqui você observou as plantinhas das imagens e o que é importante para a vida de uma planta. Então, aqui, a água é importante, a terra ou solo e a luz. Sem esses 3 elementos, a plantinha morre, certo?
Agora vamos para a página 128. Vire a página do seu livro. Nós vamos estudar sobre as partes de uma planta. Olhe lá. Todas as plantas têm raízes, caule e folhas. Além disso, muitas delas têm flores, frutos e sementes. Aqui, olha aqui o tomateiro, uma plantinha que tem a raiz, olha lá a raiz do tomateiro. Tem as sementes, olha ali o tomatinho. Tem a folha, tem os frutos. Você sabia que o tomate é um fruto? Sim, o tomate é um fruto. Olha ali a florzinha, que depois vira o fruto. E tem o caule. Olha aqui o caule. Perceberam? Essas são as partes de uma planta: raiz, semente, folha, fruto, flor e o caule, certo? Vamos falar um pouquinho sobre as raízes. Olha aqui, esta raiz desta árvore. Olha que grande. Vamos ler um pouquinho? Leia com a prof. As raízes ajudam a fixar o vegetal no solo e retira da terra a água de que as plantas precisam. Observaram? Olha aqui. A raiz, ela está fixada na terra, que é o solo, e lá é retirada da terra a água que ela precisa para sobreviver. Agora vamos estudar sobre o caule da planta. Leia com a prof. Coloque o seu dedinho e vamos ler juntinhos. O caule leva a água para as folhas e os nutrientes para toda a planta. Alguns caules, como os troncos das árvores, são grandes e fortes. Outros, como a haste de um capim, são finos e flexíveis. Então, tem troncos grossos e tem troncos finos, certo? É o caule que nós acabamos de estudar. Aqui, agora, a prof trouxe uma foto ampliada das partes de uma planta. Olha ali, que legal! A raiz, que ela está abaixo da terra. O caule, olha aqui, este caule, ele é fino, do tomate. E aqui a folha, olha ali a folha. Nós temos a flor e o fruto, certo? Agora, vamos para a página 129. Vire a página do seu livro. Vamos falar sobre as folhas. Leia com a prof. Coloque seu dedinho aí no seu livrinho e acompanhe a leitura. As folhas usam a luz solar para fabricar o alimento da planta. Então, ela precisa da luz para se alimentar e liberarem, então, o precioso oxigênio no ar. Você sabia disso? Sim, ela precisa da luz para liberar o precioso oxigênio no ar. Agora vamos ler aqui abaixo. Flores, frutos e sementes. As flores, os frutos e as sementes auxiliam na reprodução das plantas. Dentro de cada semente está o pequeno embrião de uma futura planta. Você sabia disso?
Sim, olha aqui. Aqui abaixo nós temos uma figura de flores da, da videira. Olha aqui que lindas essas flores da videira. Ao lado, nós temos a figura dos frutos de uma uva. Olha ali, que gostosa uma frutinha, não é mesmo? Eu amo fruta. Olha aqui ao lado, nós temos as sementes de uva. Olha ali a sementinha. Você sabia que nós podemos plantar a sementinha das uvas? Quando você comer a uva, você guarde a sementinha e depois você pode plantar a sementinha. Aqui, número 5, diz assim: complete o desenho pintando e indicando, então, o nome de cada parte desse vegetal. Nós estudamos, então, que aqui nós temos a raiz, nós temos aqui as bolinhas, nós temos a semente, aqui nós temos o caule, aqui nós temos a folha, mas aqui nós temos o fruto e aqui por último nós temos a flor. Você vai ter que colocar o nome de cada partezinha ao lado, certo? Agora nós vamos fazer a página 130, que diz lá acima assim: utilidades das plantas. O professor está falando para as crianças das utilidades da planta. Então, ele diz assim: olhe lá acima. Os vegetais devem fazer parte da nossa alimentação. As frutas, as verduras e grãos nos ajudam a crescer saudáveis, pois são fonte de vitaminas, fibras e sais minerais. Você come frutas, verduras e grãos? As frutas, as verduras e os grãos, ele vai ajudar você a crescer mais saudável. Se você não come, você vai ter que comer, porque assim você vai se tornar uma criança mais saudável. Você pode começar a introduzir aos pouquinhos. Se você não gosta, você vai ter que aprender a usar esses alimentos e se acostumar o seu paladar a comer o que realmente faz bem à saúde, que são as frutas, as verduras e os grãos, ok? Comece a comer pelo menos um pouco de cada, certo? Aqui, nós vamos estudar um pouquinho as plantas na alimentação. Olha aqui, leia com a prof este textinho aqui. A maior parte da alimentação dos animais e dos seres humanos provém dos vegetais. As diferentes partes das plantas podem servir de alimento. A cenoura, a mandioca e a batata doce são exemplos de raízes, você sabia? Utilizadas como alimento. Olha aqui, a cenoura, a mandioca, que é o aipim, e a batata doce, eles são raízes e eles são excelentes fontes de alimento. Agora nós vamos estudar alguns caules, como a cana-de-açúcar, a batata inglesa e a cebola. São comestíveis. Olha aqui, a cana-de-açúcar, que é bem doce, a batata inglesa, que você pode fazer um purê,
Fica uma delícia. Aqui a cebolinha, que a mamãe usa para temperar a sua comidinha. É muito gostoso estes alimentos. Eles fazem muito bem à saúde e você tem que se alimentar de coisas saudáveis, ok? Agora vamos para a página 131. Pegue o seu livro e vamos ler aqui acima. Acompanhe a leitura com a prof. Coloque o seu dedinho ali, certo? As folhas também são usadas como alimento. Muitas saladas são preparadas com folhas de vegetais. Olha ali os vegetais: a couve, a alface e o repolho. Olha lá, a couve, a alface e o repolho, elas são consideradas folhas. E como é gostoso uma saladinha com elas, não é mesmo? Leia aqui abaixo. Vamos ler, leia com a prof. Coloque o seu dedinho. Vamos estudar um pouquinho sobre as frutas. Geralmente, utilizamos muitas frutas em nossa alimentação. Elas podem ser consumidas naturalmente ou em forma de suco. O Brasil é muito rico em frutas. Cada região do país tem suas frutas típicas. Olha aqui que delícia! Este aqui, o abacate, é muito gostoso. E a manga? O que você diz da manga? Que delícia! E aqui o pêssego. Que coisa gostosa comer uma frutinha. Você já comeu a sua frutinha hoje? Se não comeu, vá lá na sua fruteira e pegue uma frutinha para você comer. Você sabia que nós temos que comer 2 qualidades de fruta por dia para ter uma alimentação saudável? Sim, se você não comeu, depois pause a aula e vá lá fazer um lanchinho, tá bom? Aqui, exercício número 6. Mencione as frutas mais conhecidas e utilizadas em sua região. Se você não sabe, vá lá no Google e clique lá, frutas mais conhecidas, e aí coloque aqui a sua região. E vai aparecer um monte de frutinhas aqui da nossa região. E você vai colocar aqui como você gosta de consumi-las. Você vai colocar o nomezinho das frutas aqui da nossa região. E se você quiser colocar aqui como você gosta de consumi-las, você pode colocar. Eu gosto de fazer uma salada de fruta. Assim eu como bastante frutas e eu fico bem saudável. Você pode fazer isso também. Peça para a mamãe fazer uma saladinha de fruta bem gostosa. E você vai ficar bem saudável, tenho certeza. Agora, vamos para a página 132 do seu livro de ciências ainda. Lá acima diz assim: acompanhe a leitura com a prof. Algumas flores também fazem parte do nosso cardápio. O brócolis, você sabia que o brócolis, a couve-flor e a alcachofra, elas são flores? Sim. E a flor da abobeira ou cambuquira são alguns exemplos. Eles são exemplos, olha aqui. Nós temos a figura do brócolis, que é uma delícia, eu amo brócolis. A couve-flor é outra delícia. E a alcachofra, você não comeu? Se você não comeu, peça depois para a mamãe achar no mercado e você pode degustar. Nós temos que comer todas
todos os alimentos. Se você não gosta, se você não provou, você não pode dizer que não gosta. Você tem que provar. E se você não gosta, peça para a mamãe fazer de outro jeito, para você começar a gostar, ok? Agora nós vamos falar sobre as sementes. Preste atenção. Muitas sementes também são ótimas para o nosso consumo. O arroz, o feijão, as castanhas. Eu amo castanha. O milho e o trigo são algumas das sementes usadas na alimentação dos brasileiros. Que delícia, não é mesmo? Olha aqui esta imagem, que delícia! A castanha do Brasil. Você come castanha? Você sabe que nós devemos comer no mínimo 2 castanhas por dia? Sim, para ter uma alimentação saudável, você deve comer 2 castanhas por dia. Se não, você não come, peça para a mamãe comprar para você comer. E olha aqui que delícia! Esta semente de milho. E o trigo? Que legal, né? O trigo, ele é usado para fazer a farinha, que é feita os bolos, os pães. Tá me dando até fome. Olha aqui, exercício número 7. Nos quadros a seguir, que são estes aqui, você então vai desenhar ou colar imagens de vegetais que você gosta de comer. Depois, escreva o nome de cada um deles. Então, você vai desenhar ou colar aqui um alimento que tenha raiz e vai escrever aqui abaixo como você gosta de comê-lo. Aqui, um alimento com caules e como você gosta de comê-lo, certo? Aqui, folhas, a mesma coisa, flores, frutos e semente. Escreva depois o nome de cada um deles, certo? E não esqueça que você tem que desenhar ou colar as imagens dos vegetais aqui. E como você gosta de comê-los, você pode escrever aqui abaixo, tá bom? Agora, a prof vai colocar outra página para você fazer também. Na página 133, nós vamos estudar aqui. Você sabia? Leia com a prof. Salada super colorida. Algumas flores ornamentais. Olha ali. Você sabia que estas flores ornamentais também podem ser alimento? Salada super colorida? Olha só. Leia com a prof. Algumas flores ornamentais. As rosas, as calêndulas, a violeta, amores perfeitos e as tulipas também podem ser consumidas pelos seres humanos. Você sabia? Porém, é necessário tomar alguns cuidados. Essas flores precisam ser compradas em lugares apropriados e não podem estar contaminadas com agrotóxicos, nem com outros produtos nocíveis à saúde. Então, olha aqui, a rosa, a calêndula, a violeta, o amor perfeito e a tulipa, elas podem ser comestíveis, ou seja, você pode comê-la, mas você tem que tomar cuidado onde você vai comprá-las, porque se elas são
plantadas, cultivadas com agrotóxicos, você pode ficar doente. Tem que tomar muito cuidado onde você compra, certo? Aqui, no exercício número 8, diz assim: você vai fazer um círculo em volta das frutas e um quadrado. Então, um círculo em volta das frutas. Olha lá, um círculo em volta das frutas, laranja, um círculo, uma bolinha, abacaxi, uma bolinha, e um quadrado, então, em volta das folhas. Então, quadradinho, olha aqui, na couve, um quadradinho, você vai fazer aí no seu livro, certo? Onde tem quadrado? Nas folhas, certo? Um círculo nas frutas e o quadrado nas folhas, ok? Depois você vai pausar, pode pausar o vídeo agora e fazer. Depois nós vamos estudar um pouquinho agora sobre as plantas na construção. Olha lá, nós vamos estudar que a madeira, nós podemos usá-la em várias coisas. Preste atenção. A madeira é extraída das árvores, você sabia, né? Olha aqui, aqui estão os troncos das árvores, que são as madeiras. Então, ela é muito usada na construção de casas, na fabricação de móveis e no artesanato. Olha aqui, o senhor, o rapaz, ele está então cortando as árvores e fazendo a madeira para ser construída uma casa. Olha ali, que legal! Aqui nós temos a porta de madeira, nós temos uma criança linda tocando violão feito de madeira. Viram que legal? A minha filha, ela tem um violão também e ela toca. Aqui, no exercício da página 134, vire a página. No exercício número 9, você vai marcar com um X os objetos que são feitos de madeira. O violão é feito de madeira? Olha lá. Sim, você vai fazer um X. A janela tem janelas de madeira. Se tiver, você vai marcar com X. A TV é feita de madeira? Sim ou não? Se for, você coloca um X, se não, não. E a porta? Existe porta de madeira? Se existe, você marca com um X. Existe cama de madeira? Se existir, você marca um X. Existe telefone de madeira? Sim ou não? Cadeira de madeira? Sim ou não? Se tiver, marca com X. E aqui, estante de madeira? Você conhece? Bota o X. E geladeira? Sim ou não? Coloque ali, sim ou não. Exercício número 10 diz assim: liste os objetos feitos de madeira existentes em sua sala de aula. Lá na nossa sala de aula, nós temos o quê? Que são de madeira. As cadeiras, não é mesmo? Que você senta, a cadeira é feita de madeira. As mesas, os armários. O nosso quadro, ele é de vidro, ele não é de madeira. Os lápis que você usa lá no colégio, os papéis. Você sabe que as folhas que a prof dá para você fazer os exercícios é feito de madeira? Os papéis também. A prof deu alguns exemplos. Você pode pensar e colocar outros, certo? Aqui, vamos ver o que o menino está dizendo. Não podemos derrubar árvores sem plantar outras. Devemos cuidar da natureza
para a produção de casas, móveis, lápis, papel e outras coisas de madeira, precisamos plantar novas árvores. Viram como ele é consciente? Quem dera todos pensassem assim e fizessem assim. Tem muitos donos de madeira, principalmente lá no Pantanal, que eles estão derrubando as árvores e eles não estão plantando. Lá, a nossa Amazônia, ela é o nosso pulmão daqui. Então, nós devemos cuidar das árvores. Se você quiser plantar uma árvore, você fique à vontade. A natureza agradece. Aqui, vamos ver o que diz aqui. Plantas usadas como remédios, cosméticos e itens decorativos. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as plantas usadas como remédios e os cosméticos. Leia ali com a prof e preste atenção. Muitos dos medicamentos que utilizamos são produzidos a partir das plantas. Os xaropes são um exemplo disso. Os cientistas pesquisam os vegetais para descobrir novos remédios. As plantas também são presentes em perfumes. As plantas, nós também podemos fazer shampoos, cremes dentais, remédios naturais, como os chás, e podem ser aproveitadas na decoração de ambientes internos, como as flores, os arranjos, e externos, que ficam na rua, como os jardins, as hortas e etc. Agora, aqui no exercício 11, você vai fazer uma pesquisa aí com os seus familiares dos nomes de algumas plantas que servem como medicamentos naturais. Vou dar um exemplo. A macela é um alimento natural. Um chazinho de macela, ele ajuda na digestão. É um chazinho caseiro, sem prescrição médica. O boldo, a hortelã, a camomila, a erva doce. E você pode colocar outras plantinhas medicinal, ok? Muito bem. Agora, vamos fazer a página 135 do seu livro de ciências também. Nós vamos falar sobre as plantas perigosas. Você vai ter que prestar bem atenção, porque aqui tem um perigo, as plantas perigosas. Certas plantas, elas oferecem perigo, por isso não devem ser tocadas nem ingeridas. Algumas, como a urtiga, você conhece a urtiga? Olha aqui, a urtiga ela é perigosa. E a coroa de Cristo, olha aqui, veja bem, é perigosa, podem causar irritação na pele. Outras, se ingeridas, podem provocar náusea. Você vai começar a vomitar, dar vômito, mal-estar e até mesmo a morte. Olha aqui a outra, comigo ninguém pode. Se alguém tiver esta planta em casa, por favor, coloque para a rua. É perigosa, comigo ninguém pode. Todas essas três aqui são algumas das plantas perigosas. Você não pode colocar a mãozinha nelas, principalmente comê-las, certo? Aqui, fique atento às regras de segurança apresentadas nas imagens a seguir. Olha aqui, a professora diz assim:
Caso você tenha tocado ou ingerido uma planta venenosa, vá rapidamente a um centro de saúde e leve consigo uma amostra do vegetal. Se você encostou em uma planta venenosa, você vai peça para alguém pegar uma amostra, um pedacinho dessa planta e vá ao médico, certo? Aqui nós vamos estudar um pouquinho. Olha aqui, o que diz aqui. Preste bem atenção nessas imagens. Olha só. E vamos estudar um pouquinho. Esta imagem, se você ver esta imagem, você vai ter que manter distância das plantas tóxicas. Porque aqui, quando tiver uma caveira, é porque é perigoso. E se tiver uma mão e este tracinho aqui, é porque é proibido. Você não deve tocar. Você tem que manter distância, ok? Aqui ao lado. Não coloque plantas desconhecidas na boca. Olha lá, sempre quando tiver este traço, é porque é proibido. Não coloque, não chegue perto, certo? Aqui, outra proibida, ó, tem um tracinho, é proibido. Vamos ver o que fala aqui. É proibido, então, não use plantas desconhecidas como brinquedo, comidinha. Não faça isso. Se você quer brincar de comidinha, pegue aí um arrozinho, peça para sua mãe, que ela vai saber vai poder dar para você, tá bom? Não pegue plantas, então, de desconhecida para brincar de comidinha. É muito perigoso. Peça para a mamãe, que ela vai saber dar alguma coisa que não seja perigosa, certo? Aqui, vamos estudar aqui ao lado. Ó, proibido. Ó, quando tiver este tracinho é proibido. Não prepare chás caseiros sem prescrição médica. Não vá sair por aí tomando um monte de chás, porque os chás são bons, mas se você tomar em excesso, pode causar alguma doença. Você pode ter pressão baixa, pode aumentar a sua pressão e você pode ficar doente. Não vá saindo tomando qualquer chá, tá bom? Então, a nossa aula de ciências, vocês aprenderam bastante coisa hoje, não é mesmo? Que bom! Espero que vocês tenham aprendido e agora a prof quer que você coloque em prática o que você aprendeu, tá bom? Agora vamos começar a nossa aula de matemática. Aqui a prof colocou algumas continhas de subtração. Você vai colocar a data primeiro, Porto Alegre, 9 de julho de 2020. Ponto. Deixe uma linha em branco, na outra escreva matemática. Deixa outra linha em branco, na outra você vai escrever número 1, subtração. Não esqueça que subtração você tem que diminuir, você tem que retirar. Olha lá, sempre colocando unidade dezena, sempre começando a continha pela unidade. Na subtração, sempre vai ter um número maior em cima e embaixo o número menor. Então, 25 menos 13. Você pode pegar feijões, 5 feijõezinhos, tira 3, menos 3. Coloque o resultado aqui abaixo. Depois, 2 feijõezinhos, tira 1, menos 1. Coloca o resultado aqui abaixo, tá bom? Aqui, 30
menos 20. 0 tira 0 é 0. 3 tira 2, coloca o resultado ali abaixo. 37 menos 21. 45 menos 11. 66 menos 42. 78 menos 34. Deixa uma linha em branco, escreva na outra. Número 2, adição com reserva. Adição, você vai ter que acrescentar, somar. Olha o sinalzinho, mais. Então, 5 mais 5, começando sempre pela unidade, é 10. O 0 é a unidade, fica aqui abaixo. E o 1, que é a dezena, sobe para a dezena. 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1 é 4. Bota o número aqui, ok? Depois, as outras é a mesma coisa. 59 mais 22. 47 mais 23, 68 mais 12, 79 mais 12, 58 mais 34, ok? Faça com calma, com capricho. Não esqueça de tirar a foto, colocar no portal para a prof dar uma olhada, certo? Deixa uma linha em branco. Depois, você vai colocar lá também outros exercícios, certo? Matemática, não precisa colocar a data, o prof só colocou aqui, tá bom? Mas você já colocou lá neste aqui. Então, olha aqui. Porto Alegre. Então, vamos fazer alguns exercícios. As lojas, aqui a prof colocou uns probleminhas matemáticos. Um de adição, que é de mais, olha ali o sinalzinho. E o outro de subtração, de menos, olha o sinalzinho. No número 1 diz assim: as lojas americanas venderam 45 bolas de vôlei no mês e 25 bolas no mês seguinte. Quantas bolas de vôlei foram vendidas nestes 2 meses? Então, você vai ter que colocar o 45, 5 aqui na unidade, o 4 na dezena, e o 25, 5 na unidade, o 2 aqui. E você vai somar o resultado que der aqui, você vai colocar aqui. Foram vendidas, aqui, o resultado coloca aqui, bolas. Tá bom? Número 2. O livro que Tati está lendo tem 98 páginas. Deixa eu colocar um N aqui. Páginas. Então, o livro que Tati está lendo tem 98 páginas, certo? Ela leu 65 páginas. Quantas páginas faltam para ela terminar de ler o livro? Então, você vai colocar aqui 98. Olha lá, o 8 é unidade, o 9 é dezena, 8 e 9. E aqui, 65, o 6 é dezena, o 5 é unidade. Então, o 5 fica aqui e o 6 aqui. Você vai diminuir, certo? Começando sempre pela unidade. 8 menos 5. Pegue os feijõezinhos. Pegue 8 feijõezinhos e tire 5. Vai colocar o resultado aqui abaixo, certo? Depois, você vai pegar 9 feijõezinhos e vai tirar 6. E vai colocar o resultado aqui abaixo. O resultado que der aqui abaixo, você vai colocar aqui, na resposta. Faltam ler, coloca o número aqui do resultado, aqui, certo? Boa atividade para você.
Agora nós vamos fazer a atividade de geografia. Pegue o seu livro na página 96 e acompanhe a leitura com a prof, tá bom? Calçada ou passeio público? Olha lá. Vamos começar a ler. Para quem anda a pé pelas ruas, o melhor espaço a ser utilizado no trajeto é a calçada, que também pode ser chamada de passeio público. Alguns usam as calçadas para fazer comércio, outros para fazer caminhadas. O fato é que as calçadas existem para que todos transitem livremente, com segurança e conforto, claro. Isso inclui as pessoas que têm necessidades especiais. Olha ali, a moça que está andando pela calçada, como as que usam cadeiras de roda, viram? Aqui as calçadas, o caldeirão da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Vocês viram como tem pessoas que estão andando? Aqui, o que é o que é? Observe a imagem ao lado e marque 6 atitudes que não podem acontecer em nenhuma cidade, pois impedem a circulação livre de pessoas nas calçadas. O que não pode impedir a circulação? O que está errado aqui? Você vai ter que marcar com X. Não se esqueça, olha o que diz aqui. Não se esqueça de cuidar da calçada em frente à sua casa, mantendo-a sempre limpa e em boas condições de uso para todos. Dessa forma, você e as demais pessoas terão uma calçada útil e funcional. Olha aqui, a prof trouxe aqui a imagem de uma calçada bem limpinha. Olha aqui a outra que está fazendo a volta. Viram? Agora vamos para a página 97. Vire o seu livro. Lá acima diz assim: uma boa ideia nas ruas. As ciclovias, olha ali a ciclovia. Aqui na Protásio nós temos uma ciclovia. As ciclovias foram criadas para oferecer um lugar seguro aos ciclistas e também aos motoristas dos veículos, que podem dirigir com mais tranquilidade, sabendo que há um espaço reservado para os ciclistas. Olha ali, o ciclista andando. Que legal! Ainda bem que a prefeitura fez um espaço assim para eles, que é muito perigoso andar no meio das ruas. Então, olha ali, nós temos a imagem aqui, não é mesmo? Esta imagem aqui é da ciclovia na Avenida Hercílio Luz, em Florianópolis, Santa Catarina. Esta aqui ao lado é a ciclovia em Moema, em São Paulo. Viram? Olha aqui. Tem um espaço especial. Ter um espaço especial para o ciclista é muito vantajoso. Além de oferecer segurança, a ciclovia contribui para o bem do ambiente. De uma forma simples, quanto mais pessoas usarem a bicicleta em seus afazeres, menos carros circularão pelas ruas, diminuindo a emissão de poluentes no ar. Além disso, pedalar é ótimo para a saúde. Que legal, não é mesmo? Aqui no exercício número 7. Há ciclovias em sua cidade? Sim ou não? Marque aqui, ok? Sim ou não? Ou há um projeto em andamento? Aqui, letra A. Onde estão localizadas? Coloque aqui, a prof já falou, né? Nós temos. E coloque ali o nome do lugar. Letra B. Atendendo às necessidades das pessoas? Sim ou não? Será que elas oferecem, atendem às necessidades? Sim ou não? E C. São suficientes? Aqui é a resposta pessoal. É a sua resposta. Aqui a prof colocou a ciclofaixa.
Aqui a imagem de uma ciclofaixa, certo? A ciclovia, onde, olha ali, tem a bicicletinha, que está indicando que é um lugar das pessoas andarem, certo? Transporte particular e transporte coletivo, na página 98. Vamos lá. No seu livro de geografia ainda. Leia com a prof ali. Transporte particular e transporte coletivo é o título. De todos os veículos que circulam pelas ruas, podemos identificar os que fazem transporte privado, transporte privado ou particular, e os que fazem transporte coletivo. Depois aqui a prof vai falar aqui um pouquinho sobre eles. Preste atenção aqui. Transporte privado ou particular é todo aquele que transporte apenas o proprietário, os familiares e as pessoas conhecidas ou amigas. Este é o transporte privado ou particular. E o transporte coletivo é o transporte que transporta as várias pessoas ao mesmo tempo, as quais geralmente pagam por este serviço, certo? As pessoas utilizam o transporte coletivo para ir ao trabalho, à escola ou a qualquer outro lugar, desde que o veículo passe pelo lugar desejado. Exercício número 8. Nos desenhos a seguir, você vai identificar com a letra P os veículos que fazem transporte particular. Lembrando que particular transporta apenas o proprietário, os familiares e pessoas conhecidas ou amigas. Certo? Você vai colocar o P. Os veículos que fazem transporte particular com a letra C, que fazem transporte coletivo. Então, o coletivo com C. Transporte coletivo, relembrando, transporta várias pessoas ao mesmo tempo, as quais geralmente pagam por este serviço, certo? C de coletivo. E P, você vai identificar o particular, certo? Aqui, transporte público, usado por muitas pessoas ao mesmo tempo. Exemplo, os ônibus, o transporte escolar, trens, metrôs, aviões, navios, entre outros. E o transporte particular, a prof colocou aqui, o uso exclusivo de uma pessoa ou família. Exemplos, motos, carros, bicicletas, entre outros. Tá bom? Boa atividade para você. Agora vamos começar a nossa aula de português. Pega o seu livro na página 43. Aqui a prof colocou as respostas. Aqui a resposta da letra A. Então, que parte das adivinhas se repete? O que é o que é? Aqui, então, o que é, nasce grande e morre pequeno. Aqui o ponto de interrogação é usado para fazer uma pergunta. A resposta aqui estão todas aqui: saúva, cerca, ovo, alho, sombra e nome. Se você acertou, parabéns. Se você não conseguiu acertar, pode pausar agora a nossa aulinha e pode corrigir, certo? Agora vamos fazer a página no 45, o 4 e o 5. No exercício lá acima diz assim: 21. Separe as sílabas das palavras da atividade anterior e circule as que são formadas por C mais V. Exemplo, você vai
separar a sílaba das palavrinhas. Por exemplo, sombra. Você vai colocar aqui o som, tracinho, bra. Olha lá. E aí você vai circular o bra, certo? Depois, saúva. Você vai separar as sílabas em todas elas. Lembrando que você vai ter que separar as sílabas das palavrinhas e depois vai ter que circular as que são formadas por C mais V, ok? Aqui o exercício número 23. Você vai recortar de jornais ou revistas outras palavrinhas que contenha a letra Q. Olha lá, Q. E cole no espaço aqui abaixo. Recorte as palavrinhas de revistas ou jornais que tenha a letrinha Q e cole-as aqui abaixo, certo? Exercício número 24. Leia e organize as palavras na tabela a seguir. Olha aqui, aqui estão as palavrinhas. Com o som do U, você vai colocar as palavrinhas aqui abaixo. E com o som, sem o som do U, você vai colocar aqui abaixo. Vou fazer a primeira com você. Quadro. Olha lá, cuá, ó, cuá. Tem o som do U, quadro. E aqui a outra, leque. Sem o som do U, leque. Com o som do U, ó, quadro. Ok? Aqui, vamos ler o clique. A letra Q é sempre seguida da letra U, mas nem sempre o som do U é pronunciado. Por isso que aqui vocês têm algumas letras e vocês vão ter que colocar aqui as palavrinhas com o som do U, por exemplo, quadro, e sem o som do U, por exemplo, leque, ok? A nossa aula acaba por aqui. Uma boa atividade para você. Fique com Deus e até amanhã. Tchau!